podcast Cevada com Plutônio, produzido pelo Movimento de Cientistas Adventistas. Um podcast que fala sobre fé e ciência isoladamente ou tudo junto e misturado. No podcast de hoje falaremos sobre o Dia do Senhor em Apocalipse, com os convidados Eduardo Cavalcante, teólogo, doutor em Ciência da Religião e atualmente cursando pós-doutorado em Política, Comportamento e Mídia. Felipe Lemos, jornalista, mestre em comunicação com especialização em estudos teológicos. Teremos também a participação do comentarista Tiago Vicente, engenheiro eletricista, pós-graduado em controle da administração pública. O podcast é apresentado por Alexander Silva, bacharel em informática, mestre e doutor em administração. Todos os participantes são membros adventistas ativos em suas congregações e dedicam-se ao estudo da Bíblia, da ciência e dos acontecimentos históricos e atuais. Tudo bem? Que bom que você conectou com a gente aqui mais uma vez no nosso podcast Cevada com Plutônio. Está começando hoje agora com um assunto bem diferente, um assunto aqui que vai ao encontro daquelas pessoas que estudam a Bíblia, que estudam o Apocalipse, que estudam escatologia e que também estudam a história cristã, o contexto. Nós vamos estudar hoje, nós vamos falar sobre o Dia do Senhor em Apocalipse. E por isso ela se torna bastante interessante, porque existe uma discussão atual, né, sobre qual seria o Dia do Senhor, que João quis dizer com essa expressão, o Dia do Senhor, qual é o impacto, qual que é a importância, o significado dela para nós cristãos hoje. E eu tenho mais uma vez aqui uma equipe de peso para nos ajudar aqui nessa discussão. A Yasmin já apresentou, o Felipe, né? Felipe Lemos, também o Eduardo Cavalcante e o Tiago Vicente. Tiago também é um parceiro nosso, já esteve presente conosco no primeiro episódio do nosso podcast. E queremos dar um oi para a turma toda aí. Tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui. Olá, agradeço o convite, é um prazer estar com vocês. Agradeço aí a oportunidade aí de estar em mais um podcast, 2 de muitos, né? Bem-vindo aí, vocês aí, Felipe, Eduardo. Muito bem. Obrigado, bem-vindo a todos também. Podcast, né, Cevada com Plutônio, a gente vai trazer sempre temas que são instigantes, que a gente acredita que vão contribuir, que vão colaborar com o nosso conhecimento geral, também com o nosso conhecimento a respeito da fé cristã, a respeito da Bíblia. E outro dia eu estava escutando uma fala, né, de um pessoal aí de uma outra denominação religiosa e tal, e estavam fazendo um comentário muito bom. Eu achei muito interessante, né, essa mídia que eu estava consumindo ali, e trouxeram muitas questões históricas e falaram sobre uma série de tópicos, e entre eles, assim, como é que escalou, né, a questão do dia de guarda no Novo Testamento. E aí chegou a questão, né, do Apocalipse, e a pessoa que estava falando naquele momento disse assim: então, o dia do Senhor, né, que é apresentado lá em Apocalipse por João, era o domingo. Né? Por quê? Porque os cristãos, teoricamente, de acordo com a visão dessa pessoa, os cristãos teriam começado muito preliminarmente, né, teriam começado já a fazer uma observância do domingo como dia de guarda a partir da ressurreição de Cristo, né, como uma celebração, como uma comemoração para a ressurreição de Cristo. E aí, então, portanto, eles concluíram, né, assim que o dia de guarda, aliás, não o dia de guarda, mas o dia do Senhor em Apocalipse era o domingo, né, o primeiro dia da semana. Agora, eu só me senti assim um pouco, digamos assim, instigado, né, porque, claro, a gente é adventista e quando você fala que o dia de guarda lá, ou que o dia do Senhor é o domingo, isso naturalmente, praticamente todo adventista vai se sentir desafiado, né, nessa situação. E foi isso que nos motivou, né, a gente está fazendo uma exploração um pouquinho maior sobre o dia do Senhor, né, em Apocalipse. Vamos tentar entender um pouquinho mais. Por quê? Porque a explicação que a pessoa deu foi simplesmente essa, né? Olha, foi o dia porque é o domingo. Mas assim, mas qual é a fonte? Qual que é o racional? De onde é que veio essa informação? Será que é isso mesmo? Né? Será que existe alguma visão diferente dessa? É mesmo domingo? Porque assim, é o domingo porque é o domingo, né? Então, mas assim, eu senti a necessidade de explorar um pouquinho mais, de entender um pouquinho mais da onde surge esse racional e se a gente pode concluir mesmo que é o domingo como esse dia do Senhor. E eu quero perguntar aqui para os nossos convidados de hoje,
né? Eu sei que o Felipe aqui é uma pessoa que gosta muito de estudar escatologia e Apocalipse, né? Assim, o Eduardo também, providencialmente aqui, o Eduardo está aqui hoje com a gente, ele tem um trabalho já que ele desenvolveu em cima desse tema específico, que é o Dia do Senhor em Apocalipse, né? E, enfim, o Thiago também vai nos ajudar bastante nesse sentido, mas eu quero perguntar para vocês, qual é a importância de a gente identificar corretamente qual é o Dia do Senhor em Apocalipse 1:10? Vamos deixar o Eduardo aí falar primeiro, né? Bom, em primeiro lugar, quando a gente fala em Apocalipse, Daniel e Apocalipse, a importância por si só já está aí, né? Porque desde a origem milerita da Igreja Adventista do Sétimo Dia, desde da década de 40, a importância de se ler o livro de Daniel e Apocalipse de maneira conjunta faz parte do DNA da Igreja Adventista. A década de 40, então, que você fala é o 1840, né? Então a interpretação profética e sistemática de Daniel e Apocalipse fazem parte do edifício teológico adventista. Então é uma tradição entre os adventistas analisar tanto Daniel quanto Apocalipse de maneira conjunta. Né? Nesse sentido, a gente pode afirmar que a interpretação de Daniel e Apocalipse tem proporcionado a identidade e a missão adventista no mundo. E para aquele pessoal que está escutando a gente agora, que não é adventista, né? Esse tema é relevante, seja ele católico, protestante, evangélico, pentecostal? Não, sim, é fundamental também para o não adventista. Eu só quis dar um retrospecto histórico para mostrar a importância da interpretação do livro, mas a passagem ela é importante por quê? Exatamente pela controvérsia que existe, que você viu num outro material recentemente, que é a questão, o que significa esse Dia do Senhor? Ele é o sábado ou ele é já uma primeira menção de que o sábado foi abolido e realmente os cristãos que começam a guardar o domingo daí em diante, eles têm uma base bíblica para guardar o domingo. Então aí é fundamental. O adventista crê no sábado e os demais creem no domingo, mas qual é a base bíblica? Então os adventistas têm muita base bíblica para crer no sábado como o dia de guarda. E para ter esse sábado também revelado em Apocalipse 1:10 como sendo o dia do Senhor. Mas se não é, se a interpretação deixa de ser o sábado, se a interpretação passa a ser o domingo, então a gente já tem algo para se pensar. Será que o sábado ainda deve ser guardado ou não? Eu acho que é extremamente importante isso, Eduardo, porque a gente tem que deixar bem claro que, embora nosso podcast aqui ele seja um podcast, enfim, eminentemente adventista, né? Enfim, do movimento Cientistas Adventistas, a gente tem que deixar bem claro aqui para quem está ouvindo a gente que o nosso compromisso não é com placa de igreja. Isso faz parte da nossa honestidade cristã. Então, assim, se a gente chegar à conclusão, de fato, que uma crença que a gente detém é uma crença que está equivocada, né, ou que ela precisa ser melhorada, a gente tem a obrigação moral, né, diante de Deus e dos homens, de a gente atualizar a nossa crença. E eu acho que qualquer discussão que seja num nível de honestidade menor do que esse, ela não é cabida, ela não merece a leitura e a atenção dos nossos ouvintes. Então, e assim, a gente espera que quem estiver ouvindo a gente também tenha esse mesmo coração aberto, esse mesmo espírito aberto, que a gente não veio aqui defender time de futebol. Não, a gente veio fazer outra coisa aqui, a gente veio tentar entender com sinceridade, com honestidade, aquilo que a Bíblia está falando e aquilo que a história, né, que toda essa base de conhecimentos que a gente adquiriu ao longo dos séculos, aquilo que a gente consegue extrair, então, há tanto tempo atrás, aí, quase 2000 anos atrás, que determinam, sim, de fato, muito daquilo que a gente crê hoje, né? A gente tem que também levar em conta que eu foquei nessa dicotomia sábado e domingo, mas existem outras interpretações que a gente vai falar ao longo do nosso programa de hoje, pelo menos mais 3 interpretações do que seria esse dia do Senhor, além do sábado e domingo, pelo menos por vários intérpretes, né? Mas é que o foco motivador desse programa de hoje foi a questão do sábado e do domingo. Maravilha. Então vamos lá, quais seriam essas outras interpretações? Quais são as possibilidades que a gente tem aí? Então, eu queria só colocar uma questão inicial aí que eu acho que é importante, tá? Dentro do que o Eduardo está falando e você também, que é essa busca para que você compreenda um assunto como esse, principalmente em relação
a um trecho específico do livro do Apocalipse. A gente vai trabalhar em cima do que o livro do Apocalipse fala no primeiro capítulo. Vai ter que levar em conta a autoria desse escrito aí, que foi de João, que também escreveu os evangelhos. Então, a gente vai ter que analisar também o que João já escreveu sobre esse assunto, de certa maneira, no seu próprio evangelho, né? E também vamos trabalhar em cima da história, porque a história eclesiástica, né, a história do cristianismo, ela nos dá várias evidências aí de como se desenvolveu esse assunto, essa controvérsia. Ela não nasceu hoje, né? Ela é muito mais antiga do que a gente pode imaginar. Então, é super importante fazer uma análise mais ampla para a gente poder compreender uma temática, e aqui a gente não vai abordar toda a temática, mas a gente vai abordar essa temática da controvérsia entre sábado e domingo em cima de um texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Então, é bem interessante ter noção de que os contextos do livro, do autor João e também da história, que nos guiam por esse entendimento, por essa compreensão. Ótimo, maravilha. Então a questão é a seguinte: quais são as outras alternativas, então, para a gente entender? Além de sábado e domingo, existiria alguma outra proposta? Sim. Ao longo dos séculos, na verdade, desde que João escreveu, existiram algumas propostas. Além do sábado e domingo, existiu, por exemplo, a questão do domingo de Páscoa, como sendo esse dia do Senhor. Também o dia do juízo. Alguns entendem que João foi levado ao futuro, e lá no futuro, no dia escatológico, no dia do juízo, ele teve a visão sobre o passado, né? Se ele está no futuro, ele teve algumas visões sobre o passado. E também uma outra possibilidade, que esse seria o dia do imperador. Mas aí a gente tem que entender que esse imperador é o Senhor. São essas 5 propostas: o domingo, o sábado, o domingo de Páscoa, o dia do imperador e o dia escatológico do Senhor, o dia do juízo final. Felipe, se a gente fizer uma interpretação escatológica desse texto, né, como o dia do juízo, existe alguma violação do princípio de interpretação bíblica aí? Alguma coisa com relação à hermenêutica, exegese que é violada? Bom, vamos lá, né? Essa é uma das possibilidades que é apresentada, por exemplo, o Dr. Hank Stefanovic levanta isso, mas também se é apresentado por outros teólogos também. Que a gente tem que entender o seguinte: existe essa expressão dia do Senhor no Antigo Testamento, e ela está associada, como o Eduardo colocou, a um dia de juízo, um dia de eliminação do mal, um dia de acerto de contas. Então, evidentemente que existe por parte de alguns uma certa associação com o dia do Senhor que aparece em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Lembrando que o contexto do texto é que João é levado a uma visão pelo Espírito no dia do Senhor. É isso que o texto de Apocalipse capítulo 1, versículo 10 fala: achei-me em espírito, estou lendo aqui a Almeida Revista Atualizada, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então esse é o texto. Então, quando você olha esse texto e compara, por exemplo, com textos de Joel capítulo 2, Amós, Sofonias, Malaquias, que falam também de dia do Senhor, então aí existe um entendimento, por exemplo, de alguns estudiosos que defende que João poderia estar expressando o dia do Senhor em referência ao dia escatológico de Deus, usado em abundância nos textos da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento. Só que essa é uma possibilidade. Por quê? Porque ele poderia estar projetando para o futuro. Aí você perguntou, isso poderia afetar, de alguma maneira, a forma de interpretar escatologicamente? Não, porque João, ao escrever o Apocalipse, ele está projetando, sim, o futuro. Ele está recebendo visões que dizem respeito ao futuro. Então, João poderia estar utilizando essa expressão dia do Senhor no sentido escatológico também. Mas veja só, todos os autores que eu li, todos eles colocam no plano de possibilidade. Porque não está violando o princípio que aparece, por exemplo, em Joel, que eu citei ali, Amós, capítulo 5, Sofonias, capítulo 1, Malaquias, capítulo 4. Em todos eles aparece a expressão dia do Senhor. E sempre projetando o quê? Para o futuro, para um dia em que Deus vai eliminar o mal. É possível? Nós não temos também muito mais informações daquele texto específico ali de Apocalipse 1. Então essa possibilidade pode ser. Eu acho que eu falei uma bobagem, então, no início do podcast, que eu disse que essa expressão não aparece em nenhum outro lugar na Bíblia, né? Mas então ela aparece. A gente tem outras referências ao dia do Senhor, como você citou, né? A gente tem no Velho Testamento, mas a expressão é exatamente essa. Claro que, que no Antigo Testamento a gente está falando aí basicamente de hebraico, e no Novo Testamento a gente vai estar falando de grego, né? Sim. Mas a expressão ela é equiparável? A gente consegue fazer esse depara no Antigo Testamento e no Novo Testamento? A expressão ela é muito parecida. Agora, o que acontece? O que é importante entender?
naquele contexto do Antigo Testamento, ela estava totalmente dirigida a um dia de eliminação do mal. Não estava falando de um dia, digamos assim, um dia de guarda. Não é esse o sentido que aparece nesses textos do Antigo Testamento. Agora, por que há certa dificuldade? Porque quando ela aparece em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, escrita por João, ela pode dar a entender, como o Eduardo bem colocou, por que existem as possibilidades? Domingo de Páscoa, dia do imperador, o próprio domingo, o domingo como primeiro dia da semana, ou aí na visão adventista, o sábado, porque fica em dúvida. Nós não temos a certeza, porque não é exatamente ali, não está aparecendo um oráculo de Deus dizendo, olha, e vem o dia do Senhor, e se aproxima o dia do Senhor, como aparece, por exemplo, nesses autores dos profetas, profetas menores, ou mesmo nesse texto de... todos os profetas menores ali, Joel, Amós, Sofonias e Malaquias, é diferente de como aparece em João. Então, por isso que existe essa dificuldade. Agora, quanto ao termo, evidentemente que nos profetas menores estava em hebraico, mas muitos vão ler a partir da Septuaginta, que é a versão grega da Bíblia hebraica, mas ali o termo, acho que o Eduardo estudou mais a fundo, o que aparece em grego koiné ali, o grego popular, é alguma coisa como Kyriak Remera, né? Que é dia do Senhor, e aí essa dificuldade fica, que Senhor é esse, né? E que dia que é esse? Então, mas eu entendo que o termo, em termos linguísticos, me parece ser uma expressão muito parecida, mas o sentido pode ser muito diferente. Eu só queria destacar um ponto aqui que é importante, que é o que acontece. O Dr. Ranko Stefanovic, né, ele menciona que a maior parte, né, dos intérpretes protestantes interpreta o dia do Senhor como domingo, né, e eles usam como base textos, né, cristãos já extracanônicos já do segundo século, que enfim fariam uma menção ao dia do Senhor como o primeiro dia da semana, né. Agora, o que o Dr. Stefanovic defende é que o original grego dessas fontes ela não suporta a interpretação de que seja o domingo de fato que esteja sendo usado. E isso é muito importante, né? Porque a gente tem que analisar esses dois pontos, né? Alex, e aí que entra, eu acho que a importância desse estudo. E eu estou gostando bastante aí das falas aí do Felipe e do Eduardo. Eu vou trazer aqui uma visão e vou fazer uma pergunta para eles. É o seguinte, quando nós estamos lidando aqui já com o brasileiro aqui do século XXI, quando você vai conversando dentro do protestantismo, nós temos 4 visões. Nós temos aqueles que dizem que pode ser qualquer dia, o dia de guarda. Nós temos aquele que diz que é o sábado. Nós temos aquele que diz que pode ser não tem que ser nenhum. E nós temos aquele que guarda o domingo. Quando você vai para uma visão popular da Bíblia, em que o sábado é pouco falado e que a pessoa tira de que, já que o sábado é pouco falado no Novo Testamento, então provavelmente ele passou. E ele vai estudando, e quando ele chega no último livro da Bíblia, em Apocalipse, pelo menos na questão não cronológica, mas na questão de texto, ele chega em Apocalipse capítulo 1, verso 10. Lá João fala que está no dia do Senhor, e uma pessoa chega e fala para ele assim, essa expressão quer dizer domingo. Aí você começa a sentir a importância de nós estudarmos esse texto. Para aquele que diz que pode ser qualquer um, esse texto não vai chamar atenção. Para aquele que já guarda o sábado, esse texto também não chama muita atenção. Para aquele que acha que não precisa de nenhum dia, ele também não chama atenção, mas para aquele que guarda o domingo, essa expressão se torna relevante, e eu vejo que no grupo dos que guardam domingo, lembrando que nós temos 4 grupos, né? Não é só os que guardam domingo e os que guardam sábado, mas também aqueles que acham que nenhum ou todos, essa expressão ela se torna forte, como se fosse batendo o martelo, na ideia assim de que sim, agora é o dia de domingo. Então eu faço uma pergunta para vocês nisso. O sábado pouco falado, ele realmente traz essa ideia de que ele passou? E a pergunta também importante, o Apocalipse foi o último livro escrito? Bom,
em primeiro lugar, essa questão do sábado pouco falado não é bem real. Nós estamos falando de expressões pouco usadas, então vou retomar um pouquinho só a expressão que nós estamos falando agora, o dia do Senhor. Em primeiro lugar, o dia do Senhor ele é falado bastante, 19 vezes no Velho Testamento. Vou citar só duas, para como exemplo. Em Isaías 2,12 diz: porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que exalta, para que seja abatido. Em Malaquias 4,5 diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, aqui mostrando um pouquinho, essa expressão dia do Senhor está muito atrelada realmente à questão da escatologia. Ela aparece mais umas 4 vezes no Novo Testamento também, e nesse texto em específico que a gente está falando de Apocalipse 1,10. Falando em relação ao sábado, se ele é ou não falado no Novo Testamento, existe uma expressão que é bem menor do que o dia do Senhor, que aparece na Bíblia, porque ela aparece só 2 vezes na Bíblia, e as 2 no Novo Testamento, que é a expressão segundo o seu costume. E ela está atrelada a 2 pessoas fundamentais no Novo Testamento, Jesus e Paulo. Em Lucas, as 2 foram escritas por Lucas, na verdade. Em Lucas fala que Jesus, segundo o seu costume, foi na sinagoga no sábado. E depois em Atos ele vai falar que Paulo, segundo o seu costume, foi também na sinagoga no sábado. Em diversos outros textos fala sobre o sábado. Então, uma coisa que é fundamental nós entendermos, que além daqueles textos pré-morte de Jesus, que falam sobre o sábado, como a questão de que ele era costume dele de ir na igreja, na sinagoga aos sábados, também temos textos pós a morte de Jesus, onde supostamente para alguns a lei já tinha sido abolida, o sábado também. Nós vemos que continuou sendo o costume de Paulo frequentar a sinagoga ao sábado. E alguns vão dizer, mas ele ia na sinagoga porque ao sábado que os judeus se reuniam na sinagoga ao sábado. Mas a gente tem um texto também que diz que quando ele não achou uma sinagoga num sábado, numa cidade que ele estava, ele procurou um lugar de oração na beira de um rio e foi lá e encontrou pessoas orando. Então era costume de Paulo adorar ao Senhor no sábado. Quando a gente fala da expressão dia do Senhor, o único local que não tem essa expressão específica, mas que associa o dia do Senhor a um dia da semana, é quando Jesus fala que ele é o Senhor do sábado. É amplo no Novo Testamento o uso ou a referência ao sábado como um dia de guarda, um dia de adoração, um dia de se buscar a Deus. Em contrapartida, quanto à relação ao domingo, a gente não encontra nada. Só algumas suposições que, teoricamente, porque Jesus fez isso, fez aquilo, ele morreu, ele ressuscitou no domingo, ou porque começava a se coletar o dinheiro, o dízimo, um tal dia da semana, então esse era o dia. Mas um claro assim diz o Senhor é muito específico em relação ao sábado. Tem um ponto importante também, né, Eduardo, que a gente tem que considerar, que é o seguinte: algumas pessoas dizem assim, mas Jesus foi na sinagoga porque era o dia que os judeus iam e Jesus queria alcançar os judeus. Paulo, a mesma coisa, né? Paulo ia na sinagoga porque ele queria alcançar os judeus na sinagoga também, e era o dia que eles iam na sinagoga, que era o sábado. Mas assim, um dos milagres de Cristo, né, os fariseus criticam Jesus por ter curado no sábado, né? Porque de acordo com a lei dos fariseus e não a lei de Deus, Jesus estaria transgredindo o sábado, mas não o sábado canônico, o sábado da Torá, o sábado do costume farisaico, né, que havia sido criado. Então eles dizem assim, deveria vir em outros dias, em qualquer outro dia. Ou seja, a sinagoga ela era aberta todos os dias, não apenas no sábado. Mas Paulo também, em Atos 16, né, ao passo que em Atos 17 Paulo se reúne com os judeus no sábado, em Atos 16 Paulo também está sozinho com a sua equipe missionária, tá? E ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, mas por livre opção dele, em Atos 16, ele procura um lugar retirado da multidão, retirado da cidade, para as margens de um rio ali, para que ele tivesse um momento de oração, de descanso, de reflexão. E que dia era esse? O sábado do 7º dia da semana, né? Então é muito importante a gente ter isso em consideração, caso contrário a gente acaba podendo passar, né, pisar em algumas etapas importantes do processo e perder a riqueza desse assunto aí que envolve o dia de adoração no Novo Testamento. Uma coisa interessante aí em relação ao que você falou, que vocês dois falaram,
falar, Eduardo e Alex, é que em Atos 16:13, além de Paulo chegar em Filipos e se reunir no sábado, não sendo numa sinagoga, as pessoas que vão entrar em contato com ele não são necessariamente pessoas judias, tá? Fique claro isso. Aparecem mulheres, inclusive algumas delas que vêm e se convertem. Então, nós temos a história de Lídia, da cidade de Tiatira. Então, você vê que a questão da guarda do sábado, da observância do sábado por parte de Paulo, não era algo relacionado a um compromisso ritual, um compromisso litúrgico que ele possuía no sábado. Lembrando que Paulo, a essa altura, já não é mais um membro do comando judaico. Ele é um pregador do que seria, no futuro, logo, o cristianismo. Então, veja como isso é apresentado em Atos capítulo 16. Paulo está trabalhando com nações e com pessoas que não são necessariamente judias, não são pessoas que vêm oriundas das religiões consideradas e chamadas de gentias, né, ou pagãs, pessoas que eram consideradas gentios e que vinham para conhecê-lo, para ouvi-lo, para ouvir sobre Cristo. E aí, então, esse é o contexto. Então, o sábado não está atrelado unicamente às celebrações litúrgicas, ritualísticas, por conta dos judeus. Isso é um aspecto importante. Não, eu só queria fazer mais um acréscimo em relação a essa ideia de que era o costume de Paulo frequentar as sinagogas judaicas aos sábados, porque era só um método evangelístico deles. Isso não se sustenta porque esse não era o dia, um dos motivos é que esse não era o dia exclusivo em que tinha reuniões nas sinagogas. Elas não eram só aos sábados, mas elas ocorriam também de segunda e quinta. É que algo que muitas pessoas não sabem disso, mas tinham reuniões, cultos, nas segundas e quintas na sinagoga. Isso era comum. E não vemos o Paulo pregando esses outros dias, não fala. Porque Paulo, numa segunda-feira, Paulo não, só fala no sábado, é específico. Isso mostra o prazer que ele tinha em adorar. Existe um comentarista também que ele diz que provavelmente, por causa das exigências econômicas de Paulo, ele precisava trabalhar também, além de ser evangelista, ele precisava criar ou fabricar as tendas. Então, o único dia que ele não trabalhava, que era o dia mais evangelístico para ele, era o sábado. Por isso que ele ia na sinagoga aos sábados, não ia pregar na segunda e na quinta, porque segunda e quinta ele tinha outros afazeres também. E é interessante que a gente vê Paulo desenvolvendo esse ministério, e enquanto ele fazia tendas, ele também ia convertendo pessoas. Ele tinha ali pessoas que estavam associadas a ele, que ele acabou conhecendo em função dessa profissão, e aí ele fazia o trabalho evangelístico. É muito interessante, Eduardo, essa informação que você trouxe, né? Porque a gente, de fato, a gente vê, como eu comentei antes ali, que existia a abertura da sinagoga em outros dias, mas ainda assim, tanto Cristo quanto Paulo costumavam ir na sinagoga no dia de sábado, né? E uma outra coisa que as pessoas costumam falar, que a gente tem que deixar bem claro, é que o apóstolo guardou o sábado por toda a sua vida e ele nunca foi contra a lei de Deus. Porque as pessoas costumam dizer que ele era contra a lei, mas ele nunca foi contra a lei. Para ele, a lei ele tinha prazer na lei, a lei era santa, justa e boa. A questão que ele tinha quanto à lei era o farisaísmo do povo, usar a lei como um meio para alcançar a salvação. É sempre quando ele fala mal, entre aspas, da lei, é contra essa atitude, o legalismo, né? Legalista. Para ele a lei era santa, justa, boa. E é interessante. A lei, inclusive é interessante quando Paulo é preso, né, que a gente encontra lá em Atos. Paulo, ele diz assim, olha, quando ele está diante lá, agora não lembro se é da frente de Félix ou Agripa, quem que era, ele diz assim, olha, eles estão me acusando, né, de ser transgressor da lei, de causar tumulto, e eles não têm provas, e eu não sou um transgressor da lei, eu não sou culpado de nada disso que eles falaram. Então Paulo está dizendo que ele guardou a lei dos judeus. Claro, alguém pode argumentar assim, olha, isso aí era para ser exemplo, para ele poder ter legitimidade, para ele poder ter um poder de penetração maior ali, diante daquele campo missionário que ele também trabalhava, que além dos gentios eram os judeus também, né? Mas assim, a gente tem evidências, como a gente viu, que ele fazia isso não apenas
por uma questão de exemplo, como estratégia missionária, mas também por uma questão de convicção, né? E Eduardo, muito bem colocado que o trabalho de Paulo, a posição de Paulo com relação à lei não é contra a lei, isso fica bem claro em qualquer análise responsável dos escritos paulinos, né? Mas sim contra o legalismo, contra o farisaísmo, que era colocar a lei num pedestal, numa posição salvífica, que é aquilo justamente que a gente não deve fazer, né? Sejam adventistas, sejam não adventistas, a gente entende que a salvação é única exclusivamente pela graça de Deus. E essa mesma graça, transformando nosso coração, nos coloca em conformidade com a lei de Deus. Vou colocar uma questão, saindo um pouquinho do que vocês estão falando, mas tentando ainda ficar dentro, que é a questão do aspecto específico do dia do Senhor que aparece ali em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, né? O Tiago, né, fez uma pergunta sobre o último livro foi o Apocalipse mesmo, então deixa eu entrar numa questão que eu acho que pode ser interessante, não saindo completamente do que vocês estão falando de Paulo e a lei, mas tentando entrar um pouco dentro do texto ali. Veja só que interessante, né? O Dr. Stefanovic, ele analisa que existem pelo menos 2 menções que teriam sido feitas sobre o dia do Senhor, e que essas 2 menções justificariam se acreditar que o domingo é o dia do Senhor. E essas menções, elas não são bíblicas, elas são de livros que são externos. Apócrifos, inclusive, né? Didaquê, por exemplo, que é uma espécie de orientações apostólicas do primeiro século que falam do dia do Senhor para o dia do partir do pão. Inclusive o Evangelho de Pedro, né? E o Clemente de Alexandria, né? Então, e tem um outro... por exemplo, vamos pegar, por exemplo, a Didaquê ali, que era um conjunto de explicações. Não é nada muito longo, não. Só que o que acontece em Didaquê? O Stefanovic diz que a expressão exata no grego ali é de acordo com o Senhor e não dia do Senhor. Então existe uma controvérsia aí. Então já começa por aí. Outra menção é feita à Epístola de Inácio de Antioquia aos Magnésios, que também é usada como uma justificativa. Ou seja, não, isso aí foi escrito antes de João, ou durante a época em que João estava vivo. E aí vamos pegar, por exemplo, mais ou menos a carta do Apocalipse, ou o livro de Apocalipse, foi escrito mais ou menos em torno do ano 95, 96 do primeiro século. Só que quando você pega a Epístola de Antioquia, do Inácio de Antioquia aos Magnésios, essa carta é datada de 107. Então, ou seja, teoricamente depois que João teria escrito. Então, já é algo que... Então, João não pode ter se influenciado por essa epístola para ter escrito. E tem um detalhe muito importante. O John Andrews, um historiador adventista do século XIX, ele tem um livro muito bom chamado O Sábado e Domingo, nos primeiros 3 séculos, que ele fala que o dia do Senhor não é encontrado em nenhuma frase escrita por Inácio de Antioquia. O primeiro dia nunca é chamado de sábado cristão, nem mesmo os escritos falsamente atribuídos a ele. Nem existe em nenhum deles nenhuma insinuação da doutrina moderna na mudança do sábado. Então isso é interessante porque ele faz uma análise dos capítulos 8 e 9 dessa carta de Inácio de Antioquia aos Magnésios, e ele não conclui, ele não consegue concluir. E realmente eu fui ler o texto, ele não é um texto que fala sobre a adoração no dia do domingo, ou que o dia do domingo passa a ser o dia do Senhor. Não tem nada, não tem nenhum tipo de evidência em relação a isso. Então, só para a gente ver um pouquinho dessa questão histórica, você citou o Evangelho de Pedro, que é também um texto apócrifo, capítulo 9, versículo 35, que faz uma alusão à ressurreição. Mas veja, ele foi escrito no final do 2º século, e aí o nosso ouvinte pode estar pensando, mas o que tem a ver isso? Bom, tem a ver que João não pode ter sido influenciado por escritos que vieram depois dele. Então, veja, João não estava embebido de um sentimento de, não, o dia do Senhor é o domingo, nós estamos convencidos disso. Não, pelo contrário. Ele estava embebido muito mais do sentimento de que o sábado que era o dia que Deus estabeleceu. Vocês, né? E a ressurreição de Cristo, ela não seria uma base para a gente venerar o domingo, então, porque foi o dia que Cristo ressuscitou? Eu biblicamente, estudando, vejo que não. Por quê? Bom, primeiro, pode olhar todos os textos sobre ressurreição nos evangelhos, todos os textos, inclusive os textos que Paulo cita sobre ressurreição também. Em nenhum deles existe qualquer alusão à santidade do dia da ressurreição. E tem um outro aspecto bem importante. O dia da ressurreição não foi apresentado nem mesmo por Jesus como um dia em que ele daria algum tipo de concessão para que aquele dia passasse a ser um dia de adoração. Pelo contrário,
Pelo contrário, Jesus não trabalha em cima disso. Pelo contrário, o que você vê nos evangelhos é que Jesus se apresenta como o Senhor do sábado e não como o Senhor do dia da ressurreição. Então, é muito complicado quando se pega o primeiro dia da semana, que é apresentado nos textos dos evangelhos como o dia da ressurreição, e se transforma esse dia num dia sagrado. Da onde é que vem isso? Isso não vem de uma interpretação, como você colocou ali, responsável dos textos bíblicos. Isso vem de uma tradição. Aí sim, aí tem uma tradição religiosa que já remonta aí até antes do terceiro século, na verdade, final do segundo século, você já tem uma tradição religiosa que tenta colocar que existia uma santidade nesse dia, mas ela não foi elaborada por Jesus e nem mesmo pelos seus primeiros discípulos. Ela foi elaborada por outros estudiosos que vieram posteriormente, inclusive posteriormente a João e a escrita do Apocalipse. Então, isso tem que ficar bastante claro, porque às vezes as pessoas pegam uma questão cronológica e já não sabem mais de que época cada coisa foi escrita. E isso é muito importante, porque senão você acha que uma pessoa foi influenciada por outra porque elas viviam na mesma época, eram contemporâneos. E não é nada disso. João não era contemporâneo de uma porção de pais da igreja que eles sistematizaram que o domingo poderia ser, e aí tem muita, você citou Clemente de Alexandria, pode citar o próprio Inácio de Antioquia, entre outros escritores. Clemente de Alexandria, inclusive, ele escreve esse texto aí que é usado como referência em torno de 190 depois de Cristo, né? Ou seja, muito depois da morte de João, né? E ainda há controvérsia sobre o significado, né? Ainda fique claro isso. E ainda há controvérsia inclusive sobre o significado e se o sentido que ele estava querendo dar era de santidade. Eles mesmos estavam elaborando ainda essa ideia. Bom, se essa ideia estava sendo elaborada, ela não tinha sido transmitida por Jesus, claramente, porque se eles tinham que elaborar esse conceito, então ele não estava cristalizado. Se não estava cristalizado, então ele foi definido e desenvolvido depois dos discípulos, né? Eu estou vendo aqui na conversa aí do Felipe, do Eduardo, eu estou trazendo aqui algumas coisas aqui para a gente hoje. Eu acho que o que fortalece muito essa visão de que o sábado ainda ele é válido é porque, pelo que vocês falam aí, a gente pode fechar também que o silêncio do sábado, às vezes, no Novo Testamento, até corrobora pela sua guarda. Como eu vejo aí o Felipe, o Eduardo falando sobre a questão da controvérsia entre judeus, o Paulo, os novos cristãos, você vê, se você folhear o Antigo Testamento, o Atos dos Apóstolos, o livro Atos dos Apóstolos, você vê que a discussão fica muito só na questão da circuncisão. Eu vejo que até que Atos capítulo 15, eles dedicam uma reunião com os apóstolos para discutir circuncisão, e você não vê isso na questão do sábado. Como se o sábado tivesse sido guardado pelos apóstolos, por Paulo, recomendado aos gentios, e nisso nem os judeus entravam em consideração. E a outra coisa também que eu vejo muito importante é que vocês falam, é que além da dificuldade que a gente tem de pegar, às vezes, uma tradição de algum pai da igreja do século II, quando você vai até na Bíblia, na própria Bíblia, no Novo Testamento, você vê o perigo de nós, às vezes, até darmos uma chancela para alguém que estava mais perto, né, segundo século, primeiro século, porque, por exemplo, Paulo aqui em Atos capítulo 19, verso 1, Paulo, ele chega nas regiões altas, né, em Éfeso, e ali ele encontra discípulos que nem sabiam o que era o Espírito Santo. Então, e se essa pessoa tivesse escrito alguma coisa, será que a gente teria que levar em conta? Porque Paulo aqui fala que eles eram ignorantes até em relação ao Espírito Santo. Outro também, segundo Pedro, capítulo 3, no verso 16, Pedro, quer dizer, na própria época de Pedro estava vivo, e ele diz o seguinte, ele escreve, né, falando sobre Paulo, da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas deste assunto. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, a quais os ignorantes e instáveis torcem, como também fazem com os demais a Escritura. Quer dizer, na época de Pedro e Paulo, já tinham pessoas dentro da igreja
que ou por ignorância ou por maldade distorciam. Então, às vezes o que eu vejo de vocês é que a gente tem que ter cuidado sim com a tradição humana, porque dentro da igreja já tinha talvez até pessoas que poderiam escrever e não estar seguindo a Deus. O que vocês acham disso? Perfeito, Thiago, é isso mesmo. E uma das perguntas que eu ia fazer justamente era assim, até que ponto eu devo seguir a tradição? Porque vamos lá, é fato, tá? Em algum momento a igreja passou a guardar o domingo, correto? Senão hoje ninguém guardava o domingo. Hoje a gente tem os católicos, né? A igreja católica que venera o domingo, né? A gente tem o movimento protestante, que muitos defendem que não existe um dia de guarda e tal, mas por costume, por questão de ter sido a ressurreição de Cristo, acabam guardando o domingo, se reunindo no domingo, alegadamente seguindo o exemplo dos apóstolos, só que isso aí também tem muita controvérsia, né? Então aqui, eu vou citar só um texto que o Felipe deu o gancho ali atrás, eu não quis interromper ele, eu acabei não comentando, mas, por exemplo, em Colossenses 2, 11 e 12, né, a gente encontra claramente que o símbolo canônico, né, o símbolo autorizado para a gente celebrar a ressurreição de Cristo é por meio do batismo e não do dia de guarda. Então, se você quer comemorar a morte e a ressurreição de Cristo, a vitória de Cristo sobre o pecado, né, e o ministério salvífico de Cristo, né, a expiação pascal de Jesus, você faz isso através do seu batismo, né, o batismo bíblico, o batismo por imersão, tá certo? Então isso é muito interessante porque quando a gente começa a aprofundar, a entender, a gente vê assim, o sábado, ele não é de fato reordenado no Novo Testamento, tá? Encurtando a história, quem fala é o pastor, entre muitos, pastor Charles Stanley, né, que é um pastor de uma igreja de confissão batista lá dos Estados Unidos, e de fato os 9 mandamentos eles são reordenados em algum ponto no Novo Testamento, mas o sábado não. Agora a questão é a seguinte, ao passo que o sábado não é reordenado, ele também não é negado, né, no Novo Testamento. E eu fico pensando, será que não é de propósito isso? Será que não é alguma coisa que Deus deixou pra gente, para que a gente pudesse pesquisar, para que a gente pudesse, que fosse um ponto de prova, né? Porque Deus coloca algumas provas pra gente, pra nossa fé, para provar se a gente é sincero ou não, isso a própria Bíblia apresenta. Será que não é um ponto de prova? Será que não é um ponto que separaria aquela pessoa que realmente quer conhecer a vontade de Deus, aquela pessoa que é um leitor ocasional, ou daquela pessoa que, enfim, que não está tão interessada assim no aspecto moral da religião e mais no aspecto instrumental, ou seja, os benefícios que a religião pode trazer para ela? Eu não sei, tá? Mas, por exemplo, o dízimo também não é reordenado no Novo Testamento. Então muitas igrejas dizem que o sábado não é reordenado, mas incentivam seus membros a devolverem o dízimo. Eu estava falando agora há pouco sobre Paulo bater muito na tecla de algumas questões e nem tocar na questão do sábado. A questão do sábado não foi controvérsia entre os judeus e gentios, enquanto várias outras coisas foram. Isso é uma evidência muito grande de que o sábado não foi mudado para o domingo, pelo menos não no período apostólico. Exato. Para você ver um pouquinho da importância disso, os judeus tinham muitas leis atreladas ao sábado, e essas leis, por exemplo, na palavra usada para trabalho no Antigo Testamento, ou principalmente no Pentateuco, é a palavra malacá, por exemplo. E malacá, na compreensão judaica, não é necessariamente você ter um trabalho físico. Para eles, por exemplo, se você carrega alguma coisa dentro de casa, não tinha problema nenhum, mesmo que fosse pesado. Mas uma coisa leve, se você carregar fora de casa, isso já tinha um problema. Então eles tinham algumas questões, e esse melacá para os judeus principalmente, ele estava muito atrelado ao serviço específico que foi realizado no santuário. Tá? Então eles tinham 39 categorias para esse melacá. Por exemplo, alvejar, tingir, fiar, atar, desatar, raspar, enfim, vários verbos ou várias atitudes para eles que estavam associadas à construção do santuário, elas não deveriam ser feitas no sábado. Elas deveriam ter sido feitas durante a semana. No sábado você não faz nada disso. Então muitas das coisas que a gente vê ali no Novo Testamento sendo recriminadas é porque eles tinham essa compreensão.
Tá? Então eles levavam isso muito a sério. Por quê? Tinham a visão do exílio na mente. Eles caíram tanto durante o período pré-exílico, que depois que eles ficaram no exílio babilônico, eles falaram, não vamos cair mais. Então o rigor que eles começaram a ter após esse período foi muito grande, fazendo eles fazerem, por exemplo, 613 leis para não ter nenhum tipo de quebra de mandamento. Em relação ao sábado, eles tinham 39 categorias de atitudes, que eu citei algumas aqui, como transportar também é outra, que eles não podiam fazer. Então eles tinham um rigor tão grande com o sábado, em várias questões nós vemos isso, que se tivesse uma mínima possibilidade dos apóstolos, pós a morte de Jesus, ter mudado o sábado para o domingo, isso ficaria evidente no Novo Testamento, e Paulo se colocaria a favor de um ou de outro. Então o que o Tiago colocou é uma evidência muito grande. Deixa eu só colocar uma coisa aqui, que eu acho que pode agregar, muito interessante isso que vocês estão trazendo, que é o seguinte, quando você vai para o próprio Evangelho de João, porque João é o mesmo autor do Apocalipse, do texto teoricamente controverso, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Quando você vai para o evangelho dele no capítulo 5, ele fala da cura de um paralítico no sábado. Veja que João não escreveu o evangelho dele enquanto ele estava acompanhando Jesus. Isso todos os que minimamente conhecem a história do Novo Testamento sabem disso. Então ele escreveu depois, e bem depois. E veja que, ao escrever depois, ele poderia ter feito alguma menção e ter dito, olha, o sábado que Jesus aludiu já não é mais válido nem nossa tradição e tal, mas não tem nada disso. Você vê que ele conta essa história, ele relata essa história, capítulo 5, versículos 2 em diante, até versículo 18, e ele reafirma o que Jesus, a atitude de Jesus em relação ao sábado, dando um verdadeiro significado do dia do sábado ao curar uma pessoa paralítica. Então, você vê claramente que não existe nenhuma contradição. Então é por isso que quando você vai para Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e você lembra que quem escreveu aquilo ali, registrou aquilo ali é João, você não pode achar uma contradição tão grande com o que ele escreveu nos evangelhos. É bem verdade que há bastante registro nos evangelhos de Mateus e Lucas sobre a questão de Jesus e o sábado, mas você também tem um registro muito significativo no evangelho de João. Então isso para mim é muito interessante. O Eduardo falou algo que é preciso ser frisado, né? Não existe um relato dos discípulos de que eles tenham visto ou recebido alguma informação ou tenham cristalizado na mente deles de que o sábado não deveria mais ser guardado. E lembra sempre, eles não escreveram os evangelhos enquanto Jesus estava vivo. É interessante, a gente precisa considerar o seguinte, né? O dia do Senhor em Apocalipse. A gente tem evidências aqui claras, tá? Que assim, a argumentação supostamente histórica para que o dia do Senhor seja o domingo, ela é muito fraca, né? E ela não tem evidência nem interna na Bíblia e também não tem uma evidência consistente e convincente o suficiente na parte histórica, né? Para sustentar isso. Ora, como eu disse antes, né, é fato que a igreja em algum momento passou a guardar o domingo. Hoje a gente tem a data do dia 7 de março do ano 321, quando o imperador Constantino é quem faz o edito, né, e oficializa o domingo como dia de guarda. A gente sabe que isso é um processo sincrético, né, onde havia ali um interesse de unir, de integrar a adoração no Império Romano, que estava já passando por problemas de coesão. Então você tinha uma união, assim como aconteceu em muitos pontos, um sincretismo ali onde o dia de guarda, que era o dia do sol, né, do mitraísmo, que era a religião pagã ali que dominava o Império Romano para aqueles povos, né, não cristãos, ele passa a ser integrado junto com o cristianismo e eles passam a adorar no mesmo dia. E isso não se resume ao sábado. Isso se estende, por exemplo, lá no... Por exemplo, a estátua, né? A estátua de São Pedro, na realidade, era a estátua de Júpiter, né? Então, assim, o pagão ia lá e estava adorando o deus Júpiter, e o cristão ia lá, a mesma estátua, era a estátua de São Pedro. Né? E um sincretismo que continua até hoje. Se a gente pegar a Igreja Católica, ela faz também com as religiões afro, né, de matriz afro, pelo menos alguns segmentos da Igreja Católica, fazem esse transporte, né, de uma religião para outra. E com o sábado não foi diferente. Então, você tem essa convergência de práticas aí. Né? E a gente sabe que isso aconteceu, ela precede, esse movimento de sincretismo, ele precede o edito de Constantino, né?
o decreto em favor do domingo, mas a gente sabe também que outras doutrinas também foram introduzidas na igreja, né, como é avisado, né, no Novo Testamento que isso aconteceria, como o Tiago trouxe muito bem aqui, que o apóstolo Pedro já fala, né, de distorções que aconteciam com os escritos paulinos, né? Agora a questão é a seguinte, o que era uma prática do povo cristão, ou pelo menos de uma parte do povo cristão já, talvez no 2º, 3º século, será que eu devo indistintamente, eu devo absorver ela sem criticar, né? Será que isso não vai contra a essência da reforma protestante, né? Principalmente o segmento restauracionista, que é redescobrir as verdades bíblicas que haviam sido soterradas no período da Idade Média? Né? É uma pergunta que eu gostaria de deixar aqui para todos nós, né, para vocês, também para os ouvintes, para a gente fazer. Será que eu devo absorver essas práticas, essas tradições, sem compará-las, né, com o texto bíblico? Até queria colocar aqui também para somar a resposta do Felipe e do Eduardo, que é o seguinte: pelo que eu estou entendendo nessas discussões aqui, que acabam entrando em algumas visões que o brasileiro normal não tem, de que às vezes conhecer grego, hebraico, algumas coisas de história, o que eu estou entendendo é que a expressão Dia do Senhor em Apocalipse capítulo 1, verso 10, ela, apesar de nós começarmos com 5 opções, parece que essa de domingo é uma que fica muito difícil de se promover, porque ela não é bíblica, ela nada numa tradição difícil que tem até base bíblica para isso. Então a gente entraria na questão de que essa expressão ela cai naquele campo, entre aspas, irrelevante, questão doutrinária, porque ela cairia assim se a gente entender aquilo como o dia da volta de Jesus, o dia do juízo, o dia do sábado. A gente também pode fechar nisso que essa expressão, a relevância de ser uma guarda de domingo, ela cai e a gente entra só nessa ideia? Só para incluir aí na resposta? Ô, Tiago, eu queria responder da seguinte forma: das 5 opções que nós temos, talvez a pior de todas seja aplicar o dia do aniversário, o dia do imperador, que não tem nenhum cabimento nem cristão. Tá? João não ia de forma alguma chamar o imperador de Senhor. O segundo realmente é o domingo. Porque no contexto o imperador exigia ser adorado, né? Sim, ele estaria promovendo a adoração de alguém além de Deus. O segundo, é o pior, é o próprio domingo, tá? Porque não existe nenhuma base bíblica para se associar ao domingo. A terceira opção menos viável seria o dia de Páscoa. Ainda tem uma referência a um apócrifo que viria no futuro, que é o apócrifo de São Pedro, que vai falar da ressurreição, né, que virou o dia de domingo de Páscoa depois, mas também sem base. Mas é a terceira opção piorzinha. Sem uma base canônica, né? Sem uma base canônica. Sim. As únicas duas que têm mais base são realmente o sábado e o dia escatológico. Tanto que são as únicas duas opções que nós encontramos na literatura adventista sobre Apocalipse. Sim. Até, se você pegar historicamente, nós temos 3 períodos que as pessoas costumam dividir sobre interpretação profética. O primeiro período é o período do comentário de Uriah Smith sobre Daniel e Apocalipse. Que ele escreveu esse comentário em 1862, e de 1862 até 1944, um período de 80 anos mais ou menos, a grande referência teológica profética foi o livro do Uriah Smith. E lá ele coloca as opções, mas ele deixa muito claro que o sábado é a melhor opção. Depois desse período, a partir de 1944, a gente já tem o comentário bíblico adventista, que até 1970 ele foi o principal local onde a gente pesquisava sobre questões de profecia. E ali também está muito claro que é o sábado. Então esses 2 primeiros períodos, o período do comentário do Uriah Smith e o período do comentário bíblico adventista, são claros em relação ao sábado. Eles fecham na questão do sábado. Depois, de 1970 para frente, começa a surgir diversos comentários. E entre esses diversos, a grande maioria ainda fecha com a questão do sábado, mas um ou outro começa a aparecer com a questão do dia escatológico,
que além do Stefanovic que o Felipe comentou, o Bacchiocchi também fala com a questão do dia do Senhor como sendo o dia escatológico, e o Ducan, ele ainda chega a dizer que João teve a visão do dia escatológico no dia de sábado. Então meio que ele ajunta as duas coisas, mas a questão dele é realmente dizendo do sábado. Então, Sim. é importante a gente ter isso em vista, que essa, biblicamente e contextualmente, é a melhor opção. Não é porque eu sou adventista, porque isso vai me favorecer na minha teologia, porque eu sou adventista do sétimo dia, não. Porque é a melhor opção. Não tem, as outras não têm base bíblica e a base contextual é muito fraca e apócrifa. Deixa eu comentar uma coisa aqui, Alex, Eduardo e Thiago, tentando responder o que você perguntou anteriormente, Alex. Será que nós não deveríamos questionar tradições que são ensinadas? Pois isso aconteceu na própria história da Reforma Protestante. A Reforma Protestante histórica, tá? Dos magistrados, né? Do magistério, né? Que é aquela de Lutero, de Calvino, de Zwinglio. Ela sofreu reparos, vamos dizer assim. Por exemplo, pelo grupo dos anabatistas, que levantaram o ensino do batismo de pessoas que pudessem dar provas de sua crença, ou seja, que tivessem condições de dar prova da sua fé e da sua aceitação de Jesus, e não de crianças, de bebezinhos. Eles fizeram isso. E, posteriormente, nós temos, por exemplo, o trabalho restauracionista dos batistas do sétimo dia e, finalmente, dos adventistas em relação à questão do sábado. Isso é muito interessante. Então, há questionamentos, eles são importantes, principalmente quando eles, e especialmente, essencialmente, quando eles são fundamentados na palavra de Deus, que é a regra de fé e conduta. Então, eu acho que essa resposta enseja uma reflexão a partir dessa perspectiva histórica que já aconteceu. Agora, você falou, Eduardo, você citou muito bem aí os teólogos adventistas. Deixa eu citar alguns teólogos não adventistas que eu pesquisei e o que eu acho que é interessante trazer para essa conversa. Por exemplo, você pega Grant Osborne, um teólogo norte-americano e ex-professor da Trinity Evangelical Divinity School. Ele tem um comentário exegético do Apocalipse bastante conceituado. Ele diz que é muito provável que a expressão seja uma alusão ao domingo. Veja, ele coloca que é muito provável. E depois ele coloca, dia escolhido pela igreja do primeiro século, com base no domingo da ressurreição como dia de culto. Aí tem um problema, né? A igreja do primeiro século escolheu isso, com base no domingo da ressurreição? Não é o que nós vemos retratado nos evangelhos, né? Então, outro comentarista, que é George Ladd, que também é bem conhecido, um teólogo canadense de origem batista, que também tem um comentário bastante utilizado, né, sobre o livro do Apocalipse, ele diz que a preferência pela observância do domingo em lugar do sábado judeu foi resultado, aí presta atenção no que ele fala, de um processo histórico gradual. E nós temos o início desse processo em Apocalipse 1, versículo 10. Ou seja, ele diz que é um processo histórico e gradual. Ou seja, a construção do domingo, da observância do domingo, não é um mandamento divino, não é um mandamento de Jesus, é um processo histórico gradual. E aí poderia pegar também outros comentaristas, mas peguei esses dois que são bastante conhecidos, mas você tem, por exemplo, o Gordon Fee, que também escreveu um comentário do Apocalipse. Ele diz assim, que dada a significância da observância do sábado pelos primeiros seguidores de Jesus, olha só, a observância do sábado pelos primeiros seguidores de Jesus, que eram judeus, a única explicação possível para o fenômeno de chamar o domingo dia do Senhor é a probabilidade de que eles guardavam uma lembrança semanal da ressurreição. Ou seja, ele não está trazendo um argumento em favor do domingo como dia do Senhor, ele está dizendo que é provável, é possível que eles guardassem isso como uma lembrança semanal. Ou seja, é muito mais uma dedução a partir dos seus próprios pressupostos do que uma confirmação a partir da leitura dos evangelhos ou mesmo uma confirmação a partir de algum mandato divino, de alguma ordem divina, de uma ordem de Jesus para isso. E Felipe, não é o tema do podcast de hoje, mas assim, se você assumir essa hipótese como verdadeira, você vai criar mais problemas do que vai resolver. Né? Por quê? Porque você vai ter que explicar que um dia que não está ordenado no cânon, ele passa a ser guardado e passa a ter autoridade, né? Você tem que explicar que 9 mandamentos são reordenados e um mandamento apenas é abolido, teoricamente,
você tem um problema de consistência interna, porque diz que até que os céus e a terra passem, nenhum jota ou tio cairá da lei. Você tem problemas com relação à imutabilidade de Deus, e aí você começa a ter problemas também com a existência da lei moral antes do Sinai, que é claro que ela existia, isso é muito claro na Bíblia. Caso contrário, não existiria pecado. Caim matar Abel não seria pecado, porque o Sinai não teria dado ainda o mandamento de não matarás. Então, assim, você começa a criar um novelo tão grande de complicações, que a hipótese mais simples, a mais elegante e a mais harmônica com a Bíblia, que esse dia do Senhor era de fato o sábado. O Stefanovic, só fazendo um pequeno adendo aqui, o Stefanovic, ele defende a ideia, ele tem uma dupla aplicação, né? Assim como a tomada de Jerusalém, né, que Jesus fala em Mateus 24, uma dupla aplicação, o cerco romano no ano 70 da era cristã, com também o dia do retorno de Cristo. Embora ele admita, o próprio Stefanovic admita que isso é uma possibilidade, que não tem como a gente ser taxativo. E até adicionando aqui para aquele que possa estar escutando a gente, é que não adianta também tentar tapar o sol com a peneira. Igual você falou aí, que às vezes a gente cria mais problemas e às vezes a pessoa tem até uma motivação boa. Eu vou dar um exemplo aqui. A leitura de Levítico capítulo 11 sobre alimento, ela cai totalmente diferente, por exemplo, numa comunidade vegana, do que em uma comunidade, por exemplo, que dependa dos frutos do mar para como comércio. Quer dizer, ou dos esquimós lá, por exemplo. Ou dos esquimós. Lógico que nós temos essas situações. E o sábado, num mundo que para no domingo, ele às vezes pode entrar. Às vezes você estuda a Bíblia, você vê o sábado, mas o mundo girar em torno de uma parada no domingo pode, a princípio, te dar um medo. Te dá um receio de que, não, talvez ele passou, a gente tentar criar uma desculpa para a gente ter menos problemas, porque traz. Mas o sábado e tanto os outros mandamentos de Deus, eles caminham principalmente embaixo do amor de um Deus que nos sustenta. Então é um problema que às vezes a gente traz para a gente, de às vezes lutar contra algo que está na Bíblia, mas que Deus tem uma solução para aquele que dá o primeiro passo. Porque às vezes a gente fala do sábado, às vezes eu vejo em alguns podcasts que falam do sábado, mas não trazem para a situação cotidiana de que algumas pessoas sim viram, mas que a sociedade não girar em torno do sábado faça ele talvez alimentar essa ideia de que o sábado passou. Tem uma coisa que dá para acrescentar dentro do que vocês estão falando aí, que é o seguinte, né? Existe uma dicotomia aí, na verdade, entre tradição e reconhecimento de Deus como Criador. Aqui o assunto é longo, não dá para falar agora, mas o estudo profundo do sábado levará o responsável estudante a compreender que o sábado está totalmente conectado com a criação divina, com o ato criador de Deus. Enquanto que o estabelecimento dessa construção histórica do domingo como dia do Senhor está muito mais ligado a uma tradição elaborada por pessoas com o objetivo de ressignificar o sentido do sábado. Então, há uma interpretação. O Alex falou antes, por exemplo, mas não é plausível, mas quando você não é plausível quando você coloca a Bíblia e, portanto, o relato da criação como referência. Agora, quando você coloca como referência uma autoridade a partir da tradição, que é o que, por exemplo, o Leonardo de Quirico fala no livro dele lá, o Mesmas Palavras, Universos Distintos, ele fala o que importa para uma determinada religião é a tradição. E essa tradição, ela pode superar o relato bíblico, ela tem um outro nível de credibilidade. Então, esse é o problema. Se nós formos discutir esse assunto, ou formos conversar sobre esse assunto da controvérsia do sábado para o domingo, é preciso estabelecer o seguinte: nós vamos trabalhar em cima do texto bíblico, da relação que o sábado tem com a criação, ou nós vamos trabalhar com a ideia de que o sábado é simplesmente um dia dos judeus que foi ressignificado por alguns cristãos dos primeiros séculos e que isso depois se cristalizou porque houve uma tradição religiosa
que deixou isso sacramentado e não se há mais o que discutir sobre isso. Então, para mim, essa discussão ela está muito pautada por isso. Tradição humana versus reconhecimento de Deus como Criador. Só que uma coisa é incompatível com a outra. E é uma questão assim que eu queria destacar também, né, já finalizando. Para mim, enquanto vocês falavam, a palavra que me surgiu à cabeça é conveniência. Hoje, para mim, é conveniente eu guardar um dia que todo mundo guarda. Eu não vou ter problemas com isso. Né? Quando eu olho para a minha história e o tanto de problema que eu tive com emprego por questão de sábado e faculdade, e, enfim, uma série de questões. Rapaz, para você guardar o sábado, isso exige sacrifício, exige convicção. E aí me remete ao relato lá de Daniel 3, né? Dos companheiros de Daniel lá diante da estátua. Para eles era mais conveniente se curvar como todo mundo fazia. Né? Tipo assim, hoje, se eles fossem analisados hoje dentro de um RH de uma empresa, eles iam ser mal vistos, eles iam ser talvez entendidos como maus funcionários. Né? Por quê? Porque eles não estavam seguindo a norma, né? A norma do grego nomos, que é o comportamento da maioria, né? Da onde vem a curva normal lá em formato de sino. Né? Você se torna anormal, você sai da conveniência, você sai da conformidade. Por quê? Porque existe um princípio bíblico muito claro que é o seguinte: a autoridade de Deus, a autoridade divina, é a palavra de Deus versus a palavra do homem, é o sacrifício de Abel versus o sacrifício de Caim. Você pode estar bem intencionado, você pode estar seguindo a sua conveniência, mas Deus pede A e você faz B. E isso é um ponto que a nossa sociedade pós-moderna ela tende a te levar para o B, mas a Bíblia diz A, né? E nós seremos julgados pelo A, porque Deus quer algo extremamente valioso, né, na nossa vida, que é a nossa fidelidade, a nossa adoração. E isso não pode haver disputa. Né? E a Bíblia ela deixa essa mensagem pra gente. E eu quero convidar vocês aí para fechar o episódio de hoje com uma frase, né, uma frase curta, um pensamento curto, a conclusão em poucas palavras aí do que nós podemos tirar hoje. Eu vou começar aqui então. Eu acho que eu termino com o seguinte pensamento, né? Os pensamentos e as ideias dos que chamamos então pai da igreja ou daqueles que se destacaram no passado, ele é importante. Eu acho que nós devemos levar em conta aquilo que aconteceu, mas não no sentido de se seguir o que falaram, mas de levar em consideração aquilo que eles falaram na hora de buscarmos a resposta bíblica. E nós sermos como os bereanos. Os bereanos escutaram Paulo e depois, em Atos capítulo 17, verso 11, eles leram a Bíblia para ver se as coisas eram de fato assim. Se não acharmos, infelizmente, eu vejo que a gente tem que descartar. Senão a gente vai estar seguindo tradições humanas ao invés da Bíblia. Eu deixo assim como minhas últimas palavras aqui do podcast o seguinte pensamento. Eu preciso sempre me pautar pela coerência do texto bíblico. Ou seja, a Bíblia ela é harmônica. Então um texto precisa ser comparado com outros textos, precisa haver uma compreensão da própria contextualização daquele texto. Eu sei que muitas vezes isso pode significar ter inclusive que compreender um pouquinho do idioma original. Afinal de contas, a Bíblia não foi escrita nem em inglês, nem em português, nem em alemão, nem em francês, mas foi escrita em grego, hebraico e aramaico. Então a gente precisa entender isso e pedir, acima de tudo, a sinceridade, com sinceridade, ao comando de Deus para que a gente consiga compreender qual é o verdadeiro sentido daquele texto. E Deus vai, com certeza, nos ajudar com bons instrumentos de contextualização a compreender aquilo ali e nós vamos ter uma lucidez. E aí nós precisamos sempre ficar do lado do texto bíblico e não das tradições ou das ideias humanas, por mais arrojadas, por mais bem elaboradas que sejam. Eu queria concluir com um pensamento em relação ao estabelecimento do sábado por Deus como um benefício para o homem. Que sem a comunhão e o companheirismo divino no sétimo dia, sem o homem entrar no repouso de Deus nesse dia, toda a criação estaria isolada do seu Criador. O descanso que Deus proporcionou significa que ele cessou a obra da criação a fim de estar livre para a comunhão com o homem, o objeto do seu amor para o regozijo e a celebração de sua obra concluída. Essa é uma frase que eu peguei do La Rondelli, que isso significa muito para mim, mostrando que Deus, ao criar o sábado, ele criou um dia realmente que fosse um dia de revigoramento espiritual, revigoramento físico, um dia que ele separou
em função do ser humano. E não faz menor sentido nós sermos criacionistas, nós guardarmos o sábado, se o dia do sábado não foi estabelecido em nosso favor lá em Gênesis. Maravilha, gente. É incrível, mas a gente poderia ficar muito tempo aqui discutindo sobre isso, né? Um tema extremamente instigante e valioso para todos nós, né? Então, para você que está nos ouvindo aí, a gente quer agradecer a sua companhia, tá? É um tema que a gente apenas deu umas pinceladas aqui. Espero que a gente possa ter agregado com as informações, considerações aqui para que você possa chegar às suas próprias conclusões. E lembrando sempre, né, a nossa autoridade máxima é a palavra de Deus, né? Esse podcast é um podcast de cientistas adventistas, são adventistas cristãos que estão na academia, no estricto senso, né, estão fazendo pesquisas, mas que ainda assim se mantêm fiéis à fé bíblica, aos princípios cristãos. E a gente tem que, no fim das contas, fazer uma escolha, né? É a palavra de Deus ou a palavra do homem, como nós mencionamos aqui agora há pouco tempo. E a gente precisa fazer uma decisão. Gostei muito aí da fala de vocês três. Enfim, quero agradecer, né, a presença aqui do Felipe, do Thiago, do Eduardo. Foi um prazer, aprendi muito aqui com vocês hoje no podcast, né? E espero que vocês tenham gostado dessa experiência também. E já queremos aqui deixar o convite, né, para que vocês voltem outras vezes. Então, muito obrigado, né? E você que nos acompanhou, compartilha esse podcast. Por favor, nos ajuda a divulgar esse trabalho que está começando. Se ele ajudou você, se ele te abençoou de alguma forma, ajuda também o nosso movimento, o nosso projeto, colocando esse podcast aí nos ouvidos de outras pessoas, porque assim como foi bom para você, pode ser bom para outras pessoas também que estão ao seu redor, né? Então nós nos vemos aí daqui uma semana no nosso próximo podcast. Até lá, podcast Cevada com Plutônio. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.